Olá, nós estamos iniciando aqui mais uma escola bíblica dinâmica e nós iniciamos o nosso domingo, com a triste notícia do falecimento do nosso irmão Solimar Elias, notícia que chegou aí e trouxe muita tristeza para os nossos corações, mais um irmão, da nossa comunhão que partiu. Nós prestamos aqui os nossos sinceros sentimentos a Cris, Lucas, Lorena e todos os familiares, e estaremos como igreja orando por vocês, não apenas o irmão Solimar, tivemos a perda também do irmão Rodolfo, outros irmãos que perderam parentes e amigos. E nesse início de escola bíblica dinâmica virtual, nós vamos iniciar com uma oração e vamos lembrar dessas famílias, desses irmãos que estão enlutados. Senhor Deus, muito, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, nós estamos aqui como igreja diante de ti para dizer que te amamos, que cremos na tua soberania, cremos que todas as coisas estão sob teus cuidados, tudo está debaixo do teu controle, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu oro, Senhor, nesse momento, pedindo que o Senhor venha visitar a família da Cris, confortar o coração deles. Assim também continuamos a orar pelo conforto na vida da irmã Teresa. E não apenas essas irmãs, mas outros irmãos aqui da igreja que estão enlutados também, que perderam familiares, amigos, pessoas que amavam. Eu oro, Senhor, para que em meio a tudo isso o Senhor seja glorificado, que em meio a tudo isso as tuas consolações sejam abundantes na vida dos nossos irmãos. E eu oro uma vez mais, Senhor, pedindo misericórdia por nós, pelo mundo, misericórdia por Manaus, e peço que o Senhor esteja abençoando o teu povo que está lutando com a enfermidade. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja restaurando a saúde daqueles que ainda estão enfermos. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu oro e peço que o Senhor esteja abençoando tudo que será realizado hoje aqui. Que o Senhor seja glorificado e que a tua igreja seja edificada, Senhor. Fale nos nossos corações. Toque em nossas vidas, Senhor. Mostra a tua graça, teu amor, tua misericórdia sobre nós. Usa a aula de hoje para manifestar tua graça, teu poder, através da palavra, através do ensino, instruindo, animando, confrontando, consolando os nossos corações. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora louvar ao Senhor. E eu peço que você, junto com um grupo de louvor, cante ao Senhor aí onde você estiver. Glorifique a Ele.
incomparáveis são tuas promessas pra mim. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto nesse mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto nesse mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Bem, nós vamos dar hoje início continuidade à nossa escola bíblica virtual, classe única. Nós vamos estar aprendendo sobre as origens, vamos ter estudos no livro do Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11. Hoje o nosso irmão Rodrigo Acioli vai estar trazendo um panorama de Gênesis, trazendo algumas informações preliminares para que possamos assimilar, criar uma base para que possamos então assimilar melhor tudo que virá pela frente nas próximas aulas. Rodrigo, que Deus te abençoe, que Ele te use para falar aos nossos corações. Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui em nosso domingo de manhã. Hoje nós estaremos começando uma série de estudos sobre Gênesis. Trabalharemos nessa série de estudos Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11. Nessa série de estudos estaremos lecionando eu, o professor Israel e o pastor Bruno, onde nós estaremos vendo aspectos teológicos do texto, vendo o que Gênesis, esse primeiro trecho do capítulo 1 a 11, pode nos ensinar, como podemos entender esse texto face a muitas coisas que vemos nos dias de hoje, e as lições práticas que a gente pode extrair desse texto. Então, é o que nós iremos estudar pelos próximos domingos, até por volta de abril. Será uma série de 10 aulas, começando por hoje, cada qual dividida com um texto específico, exceto a de hoje, que será uma introdução ao que nós haveremos de estudar no âmbito da igreja ao domingo pela manhã. A mim ficou incumbida a missão de trabalhar uma introdução sobre o livro de Gênesis e esse texto específico de 1 a 11. Então, indo direto a ponto, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1. Esse texto vai permear a nossa mente muito do nosso estudo de hoje. No princípio, Deus criou os céus e a terra, que diz a palavra de Deus neste dia, nesta manhã. Vamos orar e tendo em mente o que diz esse texto, confiando que o Deus Criador é o que nos conduz, é o que está conosco em todos os momentos.
Então, oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade que é estudá-la, Pai, buscar aprender mais de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as tuas verdades e nos dá discernimento, Pai, para entender do que tu queres para nós através do texto sagrado. Pai, nós te rogamos que o Senhor conduza este momento e nos auxilie para que possamos aprender mais de ti e crescer mais contigo. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu falei, a nossa aula de hoje será uma introdução a tudo que nós iremos tratar em Gênesis. Como vai estar dividida a nossa aula de hoje? A primeira parte da aula dirá a respeito sobre teologia bíblica. Afinal, nós estamos vendo desde o mês de janeiro inteiro, desde o primeiro domingo até o último, que se passou com o pastor Bruno, o pastor João, o irmão Israel, como a teologia bíblica ela é uma ferramenta importantíssima para nós. Então, nós vamos fazer uma breve introdução com teologia bíblica, pegando o conteúdo que nós já aprendemos nos últimos domingos. Posteriormente, vamos aplicar esse conteúdo de teologia bíblica a Gênesis, ou seja, entender onde Gênesis se encaixa em teologia bíblica. Depois, vamos fazer um breve panorama de Gênesis, entender o que tem naquele livro, por que aquele livro foi escrito. E, por último, nós finalmente entraremos, numa introdução aos capítulos 1 ao 11 de Gênesis, que será a última parte da aula, onde veremos aspectos teológicos, aspectos centrais desse texto. Perfeito? Então, essa é a nossa aula 1, nossa introdução. Pois bem. Como nós devemos analisar o texto? Olha, nós devemos analisar o texto bíblico através da teologia bíblica. O que é teologia bíblica? A teologia bíblica é aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo de autorrevelação de Deus registrado na Bíblia. O que isso quer dizer, trocando em miúdos? Teologia bíblica é a forma que nós temos de interpretar o texto bíblico e entender quem Deus é através do que está escrito nas Escrituras. Ou seja, através da teologia bíblica, nós somos capazes de entender quem Deus é e o que ele fez. Seja a sua obra na criação, seja a sua obra na redenção, nós podemos ver tudo isso através das Escrituras. Então, a teologia bíblica se presta a estudar este ramo. Basicamente, ela nos fornece o meio de lidar com passagens problemáticas da Bíblia, relacionando-as à única mensagem da Bíblia. Então, nós precisamos entender, para compreender o texto da Bíblia em si, da teologia bíblica, que o livro de Gênesis faz parte desse todo maior, que a Bíblia é uma história só. E a teologia bíblica se presta a estudar essa única história e dos seus vários desdobramentos. Como se a Bíblia fosse uma peça de teatro em 2 atos, sendo o primeiro ato o Antigo Testamento, o segundo ato o Novo Testamento, e cada ato tem histórias menores que acontecem, são arcos. E Gênesis é um desses arcos, só que ele está dentro do primeiro ato e dentro de uma história toda, que é as Escrituras. Certo? E assim nós podemos prosseguir entendendo qual é a mensagem central da Bíblia. Onde ela se passa e quem são os seus personagens. A mensagem central da Bíblia, ela se passa no mundo criado por Deus, no universo, se você assim desejar.
Os personagens são Deus como protagonista, Satanás como um antagonista já derrotado, que ele não pode fazer frente ao protagonista, mas ele ainda assim tenta, mas já derrotado. Temos os humanos, que são divididos em dois, que são os sementes da mulher, aqueles que adoram a Deus, especificamente a gente vê isso muito no texto de Gênesis, no capítulo 4, verso 26. E os sementes da serpente, que são aqueles que não adoram a Deus, estão em estado de rebeldia contra Deus. E a mensagem central da Bíblia, compreendendo agora onde ela se passa e quem são os seus personagens, ela tem 4 palavrinhas-chave, que são a criação, a queda do homem, a redenção e a restauração. Então, para entender a mensagem central da Bíblia, temos que entender que ela tem 4 palavras-chave, que são criação, queda, redenção e restauração. Essa última, inclusive, restauração, pode ser chamada por alguns autores como consumação, e não tem problema. É a mesma coisa. E como a gente resume isso? A gente resume da seguinte forma: que Deus criou o mundo, Satanás ele tentou usurpar o lugar de Deus, foi precipitado dos céus com a terça parte dos anjos. Satanás tentou a raça humana, a qual caiu em pecado, mas Cristo morreu para pagar os pecados dos homens, e os homens são salvos pela fé somente em Cristo. E a história terminará com a volta de Cristo de maneira triunfante. Se quisermos entender, então, a mensagem central da Bíblia, é isso aqui que está nesse slide. É que Deus criou o mundo, Satanás queria usurpar o lugar de Deus, tentou a raça humana caiu, Cristo morreu para salvar os pecados dos homens são salvos pela fé somente em Cristo, e no fim, a história terminará com a volta de Cristo de maneira triunfante. O que nós podemos ver disso? Nós conseguimos ver o protagonista, nós vemos o antagonista e a raça humana aqui nessa breve história da Bíblia. Nós vemos como tudo está acontecendo. E nós vemos como podemos enxergar as histórias menores acontecendo nesse drama cósmico que existe de criação, queda, redenção e restauração ou consumação. Então, se uma coisa puder ficar na mente dos irmãos sobre teologia bíblica é criação, queda, redenção e restauração ou consumação. E nós vamos ver como isso se aplica ao Antigo Testamento. Muitas pessoas tendem a desprezar o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento ela é a palavra inspirada de Deus. O próprio Cristo ele conferiu autoridade para o Antigo Testamento. Existem 2 textos que eu queria mostrar para os irmãos. Ambos estão em Lucas, capítulo 24. O primeiro é quando Jesus está com os seus discípulos a caminho de Emaús, e ele começa por Moisés e por todos os profetas a explicar a eles o que de Jesus se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Cristo usou as Escrituras como fonte de autoridade para dizer quem ele era de fato. Em outra oportunidade também com os seus discípulos, Jesus disse que convinha se cumprir tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, o Antigo Testamento tem o seu valor em Jesus Cristo, porque o próprio Cristo diz que ele tem valor. E também temos que entender que a revelação de Deus no Antigo Testamento ela é progressiva. Aplicando a nossa aula de Gênesis, Gênesis 1 a 11, Gênesis não é compreendido e não compreende tudo o que sabemos sobre Deus. Isso nos implica dizer que precisamos ler Gênesis como parte de um todo maior. Então, se quisermos entender Gênesis, nós temos que entender que ele faz parte de um todo, que ele é parte de uma literatura que merece ser investigada e interpretada como uma só. Ou seja, toda vez que nós formos interpretar as Escrituras, precisamos interpretá-las como se fosse uma coisa só.
E onde Gênesis, já que nós estamos estudando um breve resumo de teologia bíblica, onde Gênesis se identifica nessa história da Bíblia? Onde Gênesis se identifica na teologia bíblica? Bem, Gênesis tem 2 pontos muito importantes, e esse texto que nós vamos trabalhar, de Gênesis 1 a 11 também, que é criação e queda, estão totalmente descritos nesse texto de Gênesis 1 a 11. Nós conseguimos ver como Deus criou todas as coisas e como o homem caiu. Basicamente, nós temos em Gênesis as 2 primeiras partes da teologia bíblica, a criação e a queda. E uma coisa legal, Gênesis ele traz o primeiro vislumbre de redenção em Gênesis 3:15, quando se fala no que é chamado por muitos de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, o evangelho no seu estado embrionário, né, que é o que significa proto-evangelho. Que viria um homem descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Então você tem em Gênesis, além de trabalhar sobre criação e queda, você tem um vislumbre de redenção nessa história. Então podemos dizer que Gênesis compreende os 2 principais pontos da teologia bíblica, que é a criação e queda, e já começa a mostrar a redenção. E legal que em Gênesis já mostra como Deus vai conduzindo a história para preparar o caminho para o Messias que viria. Além da promessa, mostra como ele prepara o caminho para o Messias que viria, preservando um povo, escolhendo uma nação, que seria Israel, através dos patriarcas. Então, Gênesis é um livro muito importante para estudarmos. E Gênesis é um livro que merece nosso olhar com mais cuidado em tudo aquilo que nós estamos trabalhando. Porque trabalha a criação, trabalha a queda do homem, mostra a redenção, embora a consumação ou restauração você só consiga ver em outros textos mais escatológicos, como Apocalipse, por exemplo, que é o texto mais escatológico das Escrituras. Mas você consegue ver toda essa ideia de criação, queda e redenção em Gênesis. Bem, feito todo esse panorama de teologia bíblica, vamos agora a um panorama de Gênesis, entender o que Gênesis nos traz, o que nós podemos retirar de lição desse texto tão maravilhoso. A primeira coisa é descobrir quem é o autor de Gênesis. Bem, existe um consenso muito grande que o autor de Gênesis foi Moisés, o que libertou o povo do Egito. Existe isso é tratado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Texto de Josué, do verso 1:7, capítulo 8, 31, 1 Reis 2:3. Mas o que eu queria realmente ler com os irmãos é João 5, 46 e 47, onde o próprio Cristo diz que o autor do Pentateuco é, tal qual diz a tradição judaica, Moisés. Jesus diz lá em João 5, 46 e 47. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Moisés é usado aqui como um resumo para o Pentateuco. É uma metonímia, né? Uma figura de linguagem onde você pega o nome do autor e aplica a sua obra. Muitas pessoas dizem, eu li Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, você leu uma obra de Machado de Assis. Essa construção frase é muito comum no português. E a mesma coisa no texto bíblico. Se vocês crescem em Moisés, e aqui ele se refere ao Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, também creriam em mim. No caso, Jesus está dizendo que, de fato, o autor do Pentateuco é Moisés, logo, o autor de Gênesis é Moisés. Quando esse livro foi escrito? Bem, Moisés escreveu esse livro durante a peregrinação do povo, durante 40 anos que eles passaram no deserto. A gente não pode precisar a data que Gênesis foi escrito, mas podemos precisar a data que o povo esteve no deserto, que foi entre 1446 e 1406. Né? Faz quase 15 séculos antes de Cristo. E nós vemos que
Esse livro foi escrito num período em que o povo estava peregrinando no deserto. Isso nos leva à próxima pergunta. Quem era o público-alvo? Legal que o público-alvo para o livro de Gênesis era um povo recém-saído do Egito em meio a vários povos pagãos. Então, pensa comigo. Moisés estava escrevendo um livro para um público que estava basicamente intoxicado por todos os tipos de doutrinas pagãs, em que se acreditava que o sol era um deus e que havia várias divindades, e Moisés estava querendo mostrar para esse povo que não era bem assim. O que nos leva ao objetivo do livro. Por que Moisés escreveu Gênesis? A ideia de Gênesis era apresentar o único Deus verdadeiro e criador desde o princípio, bem como as alianças por ele formuladas com Adão e depois com Abraão, redundando no povo de Israel. Ou seja, trocando em miúdos, Moisés ele estava no deserto com um povo que tinha passado 430 anos sendo escravo no Egito, ouvindo todo tipo de idolatria, e queria mostrar para eles que todo aquele tipo de idolatria era uma grande mentira, que a verdade era que Deus havia criado todas as coisas. Tanto é verdade que a narrativa de Gênesis 1 vai apresentar Deus como criador de todas as coisas, inclusive dos grandes luminares, que eram divindades do Antigo Egito. O Sol, por exemplo, ele era uma divindade no Antigo Egito, mostrando que Deus ele era o criador de todas as coisas, que os animais não são divindades, que as estrelas não são divindades, mas que Deus é a verdadeira divindade. E, além do mais, ele queria, isso foi na primeira parte de Gênesis, né? Na segunda parte de Gênesis, ele queria mostrar como Deus escolheu um povo para si. Ele mostra, na primeira parte, como Deus criou o homem e queria ter um relacionamento com o homem, mas o homem cai em pecado, por isso que existem variados tipos de deuses que vão se desdobrar na aliança que Deus faz com Noé, de não destruir a humanidade, mas a humanidade continua em pecado, aí tem a história da Torre de Babel, e vai redundar em Abraão, onde Deus escolhe um povo para si. Ou seja, a segunda parte do livro de Gênesis é mostrando como Deus está escolhendo o povo de Israel. E como aquele povo foi parar no Egito, e como aquele povo que estava no deserto deveria servir a Deus. Então, Gênesis tem muito disso. Gênesis quer mostrar Deus como Criador e como ele fez a aliança dele com o homem e com o seu povo. Agora vamos aos aspectos gerais e a uma divisão do livro de Gênesis. Gênesis ele é um nome basicamente bem adequado para a gente chamar este primeiro livro da Bíblia. Gênesis é uma transliteração do grego da Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução dos escritos judaicos antigos, basicamente toda a Bíblia hebraica e mais outros escritos, para o grego no século II a.C. Ficou, inclusive, com os sábios de Alexandria. Legal que o nome é a tradução de 70, mas foram 72 pessoas que participaram dessa tradução. Mesmo assim, ganhou esse nome de tradução de 70 e de Septuaginta. Qual o significado de Gênesis? Gênesis significa fonte ou origem. E tem muito a ver com o nome em hebraico também. A palavra em hebraica que nós lemos no início da aula, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, é Bereshit, que significa no princípio. Ambos os nomes são totalmente apropriados, pois Gênesis prepara o terreno para a plena compreensão da fé bíblica. Compreendendo bem Gênesis, nós compreendemos bem todas as Escrituras, porque quando estabelecemos uma teologia correta sobre quem é Deus, o que ele fez, quem é o homem, o que o pecado fez com o homem, como Deus está preparando um plano de redenção que vai se consumar plenamente no Novo Testamento, nós conseguimos entender essa história bíblica de verdade. É o que nós já falamos ainda há pouco. Gênesis compreende 2 pontos importantíssimos da teologia bíblica, criação e queda. E já apresenta a redenção. Embora não tenha consumação e restauração, mas já apresenta a redenção. Então, de fato, ele é um livro que mostra a origem de tudo. Pode ser o livro do princípio, o livro das origens. E a palavra hebraica que é usada é sensacional. No
princípio. Por isso, nós podemos dizer que Gênesis é o livro dos princípios. No princípio, Deus criou. Entenda princípios como início de tudo e não como norma, né? Como balizador moral, algo para você seguir. Mas entenda como início, que é o que o texto quer dizer. Que no princípio, Deus criou. Gênesis a gente pode dividir em 2 grandes blocos. O primeiro bloco, que vai ser objeto da nossa escola dominical, está no capítulo 1 até o capítulo 11. O segundo bloco está lá no capítulo 12 até o 50. Eu vou apresentar os 2 blocos, mas antecipo que não trabalharemos do 12 ao 50. Só vou apresentar até para termos um panorama básico de Gênesis, sabendo o que tem nele e o que não tem. Então, o primeiro bloco diz respeito a 4 eventos chaves em Gênesis. O primeiro evento-chave é a criação, que está lá no capítulo 1 ao 2. É algo complementar. Nós podemos dizer que a palavra-chave para isso é complementar. E lá nesse texto é narrado a luz, o firmamento e a água, como foi criada a terra, a vegetação, o sol, a lua, as estrelas, as aves e peixes, animais e homem, e como Deus descansou. Já o segundo bloco do texto, o segundo evento-chave, né, desse primeiro bloco, é a queda do homem. Está lá no capítulo 3 ao 5. Palavra-chave que a gente pode ter para isso é corrupção, porque o pecado traz a corrupção do homem de tal sorte que ele traz para o homem juízo. O que temos nesse segundo evento-chave da queda, no capítulo 3 ao 5? O Jardim do Éden, Adão e Eva, como Satanás tentou o primeiro casal, o pecado entrando na humanidade, o julgamento de Deus para com o pecado e a história de Caim e Abel. Então, nós vemos como a corrupção da raça humana foi tão forte que primeiro teve rebelião contra Deus e depois o homicídio de um irmão. O terceiro evento-chave de Gênesis é o dilúvio, propriamente dito, está lá no capítulo 6 ao 9. A palavra-chave é condenação. Por que condenação? Porque o dilúvio é a condenação de Deus pela impiedade humana. A maldade era muito forte naquele tempo, de sorte que Deus escolhe um homem chamado Noé, faz aliança com esse homem, a arca para que ele não morra e preserve a humanidade. Existe o dilúvio e um novo começo e uma aliança com esse personagem, Noé. E por último, o último evento-chave de Gênesis são as nações, lá no capítulo 10 ao 11. E a palavra-chave é confusão, porque Deus vai dispersar as nações mediante a confusão das línguas. Aqui temos a célebre história da Torre de Babel. Na parte final do capítulo 11, a tabela das nações, né, como as nações vão se desdobrar com isso. Como a linguagem daquele povo vai ser confundida e como as nações vão ser dispersas. Basicamente, o primeiro bloco de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, vai trabalhar sobre o princípio da humanidade. Portanto, é muito perigoso dizer quando isso aconteceu, então podemos dizer que foi um tempo certo, que não temos como precisar com exatidão. E o segundo bloco de Gênesis é do capítulo 12 ao 50. E legal que aqui nós vamos trabalhar 4 personagens chaves. É como se o texto de Gênesis ele fosse escrito por um escritor, e de fato foi, muito talentoso. Ele foca toda a narrativa dele em 4 eventos chaves: criação, queda, dilúvio e nações. E depois vai focar o seu texto em 4 personagens chaves. Por quê? Porque é um texto didático. O objetivo de Gênesis era ser didático, ser o mais claro possível para o povo que tinha saído do Egito, para compreender quem Deus era e como Deus tinha escolhido o seu povo. Enquanto, na primeira parte, a gente consegue extrair como Deus era e como ele se relacionava com a humanidade, na segunda parte nós vamos ver como Deus vai se relacionar estritamente já com o povo de Israel. O primeiro personagem-chave de Gênesis é Abraão. Isso é muito claro lá no capítulo 12 ao 24. A palavra-chave é aliança, onde existe a aliança com Abraão. Tem os seus chamamentos. Temos o personagem Ló aparecendo. Temos a aliança que Deus fez com Abraão.
temos a sua esposa Sara, temos a história com Ismael, a promessa que Deus faz, a circuncisão como marca da aliança, Sodoma e Gomorra e o sacrifício, né, de Isaac, que no final Deus promove um sacrifício que era um cordeiro, né, apontando diretamente para Cristo, né, uma tipologia de Cristo muito clara nesse texto. O segundo personagem-chave é Isaac. Está lá nos capítulos 25 e 26. A palavra-chave é filho, porque ele é o filho de Abraão. Temos dele, né, de Isaac, muito mais narrado a briga entre Jacó e Esaú, são os dois filhos de Isaac, sobre o direito de primogenitura, a bênção que Isaac dá para Jacó, e como Deus confirma a aliança para com Abraão e Isaac. Posteriormente, temos o personagem Jacó, lá nos capítulos 27 ao 36. Podemos dizer que a palavra-chave é mudança, como Deus transforma Jacó, né? Temos a decepção de Jacó, vemos ele tendo um sonho com uma escada, vemos ele casando com Lia, mas que ele amava Raquel e não Lia. Existe muito essa piada infame, né? Que Jacó era analfabeto porque ele amava Raquel e não Lia. É uma piada bem infame. Mas temos essa história dos dois personagens, temos a luta com Deus, né? Quando ele luta com Deus em Peniel, né? Temos Deus dando a ele um novo nome, que seria Israel. E por último, José, no capítulo 37 a 50. A palavra-chave é preservação, né? Como José preserva a descendência de Abraão. Como Deus usa José para preservar a descendência de Abraão. Temos a história dele com a túnica, né? A escravidão dele no Egito, como Deus vai preservar a família de Jacó, agora Israel, através de José. Então, aqui nessa segunda parte do livro de Gênesis, nós temos o princípio da nação de Israel. 1897 a 1804 a.C. é mais ou menos o período que isso aconteceu. Isso é muito legal, porque a gente consegue ver essas duas coisas no livro de Gênesis, o princípio da humanidade e o princípio da nação de Israel. Então, é um livro muito didático, muito claro, né, para entendermos como isso aconteceu. E como nós vamos trabalhar sobre o princípio da humanidade, né, os 4 eventos chaves, criação, queda, dilúvio e nações, peço que esse fique mais na mente dos irmãos, né? Então, vamos trabalhar isso. E, agora entrando diretamente no texto que nós iremos trabalhar, o que nós podemos tirar de lição de Gênesis de 1 a 11, né? Uma breve introdução a esse texto. Nós podemos ver que é a história do mundo e do seu Criador. A história de como Deus fez o mundo e a humanidade, como a humanidade caiu. Quais são os ensinamentos básicos de Gênesis de 1 a 11? Nós podemos tirar 4, pelo menos. A primeira é que a palavra de Deus é poderosa, porque criou todas as coisas. A segunda coisa é que tudo que Deus faz é bom, por isso bondoso e belo. A terceira lição é a vontade de Deus é sempre a melhor. E a quarta é que o pecado trouxe divisão, sofrimento e morte para a humanidade. Como nós vemos isso? A primeira lição é a palavra de Deus é poderosa porque tudo criou. A gente consegue ver isso muito em Gênesis 1 mesmo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente pode correlacionar com o texto de João, capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a palavra de Deus, ela cria todas as coisas. Deus, pelo poder da sua palavra, fez as coisas existirem. E por que tudo que Deus faz é bom, por isso bondoso e belo? Sobre essa segunda lição, a gente pode observar, ainda em Gênesis 1, quando toda vez que Deus cria algo, ele diz, e viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã no respectivo dia, no dia X. E essa figura, ela se repete em todos os dias. Aqui temos uma figura chamada paralelismo, né? Na literatura hebraica era muito comum, você tinha verdades que eram repetidas para reafirmar uma outra verdade. Qual era a verdade que era repetida aqui? E houve tarde e manhã no dia X, e viu Deus que isso era bom.
o que nós vemos aqui? Nós vemos que a bondade de Deus é manifesta na criação. E como isso nos mostra o caráter bondoso de Deus? Porque Deus ele poderia ter feito as coisas mais simples, né? Digamos assim. Imagine só, você enxergar cores, em tese, não era necessário. A gente enxerga cores e a variada expressão de cores por beleza de Deus. Nós podíamos ter uma percepção de audição em apenas uma frequência, na frequência da nossa voz, e não teríamos como escutar música. Mas Deus permitiu criar essas variações de frequência. O universo dele, ele quis criar isso. Em forma de bondade mesmo. Deus não precisava fazer isso. E ele fez. Né? E por que é belo? A gente olha uma obra de arte e enxerga a beleza, mas vamos olhar para o maior artista que é Deus. A gente olha para a natureza, e apesar da natureza ter sido manchada pelo pecado, ela ainda resguarda um pouco da imagem desse Criador. E olhando para a natureza, nós vemos beleza. Então, tudo que Deus faz é bom e belo. Tudo que Deus faz possui beleza. Então, é algo para a gente pensar na criação. A beleza da criação, a beleza do que Deus nos fez. O fato do nosso corpo funcionar de uma forma brilhante é algo belo. A vontade de Deus ser sempre a melhor, ela tem duas lições. A primeira, dentro dela, né? A primeira é: se o homem tivesse obedecido, estava em pleno gozo com Deus e comunhão com Ele. Então, o homem estar obedecendo a Deus é sempre melhor para ele mesmo, porque permite que ele tenha uma vida abundante e tranquila. E a lição 2 é que a desobediência com Deus é totalmente o oposto do melhor, ou seja, ela é o pior. Então, estarmos contrários à vontade de Deus é sempre estarmos no pior estado possível. Então, podemos dizer que o pecado, e aí a quarta lição, né, trouxe divisão, sofrimento e morte para a humanidade. É uma consequência da lição negativa da terceira lição. Se a vontade de Deus é sempre a melhor, e quando nós não estamos na vontade de Deus, estamos no pior, é isso que é o pecado. O pecado é o pior. Ele traz divisão, sofrimento e morte para a humanidade. E onde a gente vê isso em Gênesis? A gente vê isso em Gênesis 3, em Gênesis 4, em Gênesis 6, Gênesis 11. Quer ver? Morte. Sofrimento, primeiro. O primeiro casal caiu em pecado. Veio o sofrimento, o parto para a mulher, o homem tendo que, do suor do rosto, comer o seu alimento. Então, nós vemos o sofrimento estando como o juízo de Deus por causa do pecado. Vemos que o pecado ele faz isso mesmo. E o pecado, quando ele se amplia, ele traz morte. Isso acontece na história de Caim e Abel. E traz divisão. Isso a gente vê na Torre de Babel. Né? Então, é muito comum isso daí. E muito claro como não estar na vontade de Deus é estar no pior, que é o pecado. E o pecado só vai trazer morte, sofrimento e divisão. Após esses ensinamentos básicos que a gente pode extrair de Gênesis de 1 a 11, vamos à natureza literária desse texto. Esse texto ele é dividido em 2 gêneros literários, basicamente, esse grupo de textos. O primeiro é o que está lá nos capítulos 1, no capítulo 5, no capítulo 10, no capítulo 11, do 10 a 26. E são textos muito característicos pelo seu caráter esquemático e o arranjo lógico cuidadoso feito pelo autor. Né? Moisés, ao escrever Gênesis 1, ele escreveu muito esquematizado e muito claro esse texto. A narrativa da criação ela é muito didática. Né? Então, a ideia da narrativa da criação é, como todo texto, mostrar para um povo que estava 430 anos escravo da maneira mais simples possível como compreender quem Deus era e que Deus era o Criador. É por isso que o capítulo 1 de Gênesis tem uma escrita meio que poética, né? Tem esse paralelismo hebraico muito forte. Os capítulos 5, 10 e o 11, 10 a 26 dizem respeito às genealogias de Gênesis. E é legal como as genealogias são muito bem construídas, porque elas trabalham texto por texto, pessoa por pessoa, quase como se fosse perfeitamente escolhidas as pessoas que estariam participando.
É muito bonito de se ver, um texto muito bem organizado por Moisés. Já o segundo grupo de textos é o texto do capítulo 2 ao 3, o capítulo 4, o capítulo 6 ao 9, o capítulo 11, do 1 verso 9, eles dizem respeito a uma forma de história, então é uma narrativa mesmo. O autor ele escreve uma narrativa muito clara. Vamos dar um exemplo bem claro, que é o capítulo 2 e 3, que é sobre a criação da mulher e a queda do homem, né? É quase como se fosse um drama, você vai lendo o texto de Gênesis 2 e você vai participando da história. E é muito legal porque o autor de Gênesis revela antropomorfismos expressivos, descrevendo Deus em termos humanos. Isso que quer dizer antropomorfismos expressivos, né? Descrever Deus em termos humanos de uma forma muito clara. Onde isso aparece? Lá no capítulo 2, quando fala como Deus criou o homem do pó da terra, como se fosse um oleiro moldando um barro, né? No versos 7 e 19. Como Deus cultivava o jardim, no verso 8. O Deus como cirurgião, né? Tirando a costela de Adão, no verso 21. E como Deus, como o pacífico proprietário de terra, que sempre ia ver como estava a terra na viração do dia, no capítulo 3, verso 8. Então, o texto de Gênesis ele tem muito disso, né? Deus basicamente funcionando como um personagem da história, de fato, participando ativamente. Duas coisas que isso nos mostra. A primeira reforça aquilo que nós já vimos, que a Bíblia conta a história de Deus. Que Deus ele é a personagem principal da história. Segunda coisa é que Deus ele não é um Deus que criou tudo e foi tirar férias nas Bahamas. Não, Deus é um Deus que criou as coisas e participa da sua criação, né? Então, isso é legal de ver em Gênesis, como Deus participa da sua criação desde o início. Deus não criou o mundo e foi embora, como dizem muitos por aí. Deus ele criou o mundo e participa. É o que nós chamamos do Deus transcendente e imanente. Por que transcendente? Porque ele criou todas as coisas, ele está além de tudo isso daqui. Mas ele é imanente, porque ele participa de cada momento da vida do homem. Isso é legal, porque isso nos traz uma lição que se Deus ele não muda, e ele participou da vida do homem na criação, na queda, na redenção, ele participará na consumação com a volta de Cristo, ele participa da nossa vida hoje. Esse é o legal de Gênesis. É mostrar que Deus ele é o participante ativo na vida da humanidade e que não precisamos turbar o nosso coração se parece que Deus não está presente, porque na verdade ele está presente. Desde o início ele esteve presente e estará presente até o final dos tempos. Outra coisa legal de Gênesis que a gente pode ver é como os nomes eles são usados como recurso literário também. Veja, e representa muito o papel da pessoa. Isso é muito legal porque mostra o caráter didático de Gênesis. De novo, é um livro escrito para um povo que estava no deserto, que tinha passado 430 anos escravo no Egito, tinha sido intoxicado com todo tipo de doutrina errada sobre ídolos, e Moisés queria desintoxicar o povo, mostrando a verdadeira doutrina sobre o verdadeiro Deus, de uma maneira clara e didática. Então, até os nomes têm que ser didáticos. Adão, que vem do hebraico Adam, significa humanidade. E Eva é aquela que dá a vida. Muito legal essa brincadeira de palavras que em Gênesis é feita. Caim significa o forjador de metais, né? Mostrando como a genealogia de Caim vai ter muitos daqueles que trabalham com metais, né? Enoque, a palavra Enoque está associada à dedicação e consagração. O homem que andou com Deus, né? Foi dedicado, consagrado a isso. Jubal, o pai de todos aqueles que tocam flauta, né? Me sinto representado, embora ele seja da linhagem de Caim e da linhagem dos que não adorariam a Deus, mostra, a palavra Jubal tem a ver com corneta e trombeta, né? Então mostra como essas pessoas tinham relações com os seus nomes, né? Então a ideia de Gênesis é ser uma explicação muito didática sobre isso. Outro personagem, de novo Caim, só que ele foi condenado a ser um peregrino, a palavra hebraica é tiad. E ele passa a viver na terra de Nod, que é o que tem no nosso texto, chamado a terra da peregrinação. Nod significa isso, né? A terra da peregrinação.
Então é muito legal a gente ver como o texto ele tem significados, até nas palavras dos nomes, né? Até os nomes próprios têm um significado no texto bíblico. Isso nos mostra, esse estilo literário feito por Moisés, mostra que o autor é um contador de histórias super talentoso e que o intérprete deve se empenhar em discernir o significado dos recursos literários empregados pelo autor. Ou seja, toda vez que nós lemos Gênesis, nós temos que entender que existe um significado também nos nomes próprios, tem um significado em toda a parte, né? Não é muito de Romanos 11, 33, que fala: ó profundidade de riquezas, o saber e conhecer de Deus. A Escritura tem muito disso, Gênesis tem muito disso. Muitos recursos que têm que ser olhados com muito carinho para se interpretar bem o texto, compreender, extrair do texto o máximo possível. Quem era cada personagem, o que ele participava em cada história. Certo? Algumas verdades fundamentais trazidas em Gênesis 1 a 11 é que a criação de tudo foi por obra de Deus. Mais uma vez, a ideia é mostrar que não é o Deus Sol do Egito que criou as coisas, mas Deus era o criador, inclusive, do Sol, não os deuses egípcios que aquele povo que estava 430 anos escravo costumava ouvir. Nós vemos também a intervenção divina especial na origem do primeiro homem, da primeira mulher, ou seja, não foram outros seres que criaram o homem, foi Deus que criou o homem e participou ativamente desse processo. A unidade da raça humana, como a raça humana foi criada de um casal, logo todos descendem de um casal. A bondade sobremaneira de Deus para com o mundo criado, inclusive com a humanidade, colocando a humanidade no jardim do Éden, ou seja, a bondade de Deus era incrível. Lendo o Gênesis, você vê como Deus é bom, e por isso tudo que ele faz é bondoso e belo. A gente vê isso no Éden, a gente vê isso até os dias de hoje na música, na arte, na natureza. A gente vê a entrada do pecado no mundo como consequência da desobediência do primeiro casal. A gente vê como o homem caiu. E a determinação generalizada do pecado após esse ato de desobediência. Como esse ato de desobediência trouxe uma determinação do pecado para sempre. Então, todas essas verdades são baseadas em fatos que se extraem de Gênesis 1 ao 11. Ou seja, nós podemos dizer que Deus é o criador de todas as coisas. Essa é a teologia de Gênesis 1 a 11. Deus, ele é o criador. A entrada do pecado no mundo criado, na ordem criada, altera radicalmente a criação original. O julgamento de Deus, ele se opõe ao pecado humano em todos os seus aspectos. E Deus sustenta a criação em seus homens por sua graça preservadora. Isso é muito legal. A gente pode dizer que Gênesis 1 a 11 ensina essas 4 lições. Que Deus é o Criador. O pecado entrou no mundo, mudou tudo que Deus tinha criado. Isso vai ser melhor explicado, né, na aula sobre queda, no capítulo 3. O julgamento de Deus, ele se opõe ao pecado humano em todos os seus aspectos, e o Deus vai sustentar a sua criação e os homens por meio da sua graça preservadora. E como isso acontece? Isso é legal, essa dualidade, onde Deus mostra o seu julgamento e a sua misericórdia mesmo, a sua graça na humanidade. Quer ver onde isso acontece? Isso acontece nas seguintes narrativas. Veja, o pecado do primeiro casal, a queda do homem. Qual foi o juízo de Deus? Foi a expulsão do jardim. Mas Deus ainda assim manifestou graça e misericórdia, prometendo uma redenção. Ele vestiu os primeiros seres humanos. Então, a resposta de Deus para o pecado é sempre muito interessante, sempre ligada à natureza de juízo pelo pecado e misericórdia para com a humanidade. O homicídio de Caim. Caim foi amaldiçoado a ser peregrino, mas Deus ainda assim manifestou misericórdia, colocando um sinal de proteção em Caim para que ele não morresse. A maldade dos seres humanos em Gênesis 6. Qual foi o juízo de Deus? O dilúvio. Mas Deus não destruiu a humanidade. Ele escolheu Noé e o salvou, e Deus se comprometeu a nunca mais destruir a terra com o dilúvio. A Torre de Babel, como rebelião contra Deus. O que Deus faz de juízo? Ele dispersa a humanidade, muda-se as línguas. O que ele faz depois da dispersão da humanidade?
No capítulo 12, ele escolhe uma pessoa chamada Abrão para dar continuidade ao seu plano de trazer o descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Então, Deus, ele, embora julgue o pecado, ele ainda manifesta misericórdia nos seus atos salvadores. Tudo isso apontando para uma coisa futura, uma redenção futura. Então, da aula de hoje, estamos já chegando ao final, eu gostaria de relembrar com os irmãos o que trabalhamos e o que eu gostaria que ficasse na mente dos irmãos. Que a Bíblia é uma história completa e para interpretarmos ela, nós interpretamos através da teologia bíblica. A teologia bíblica pressupõe 4 palavras-chave: criação, queda, redenção e restauração ou consumação. Deus criou todas as coisas. Satanás tentou o homem, tentou usurpar o lugar de Deus. O homem caiu em pecado. Cristo veio, morreu pelos nossos pecados e ao final da história vai restaurar tudo ao estado original. Vai consumar tudo isso. Criação, queda, redenção e consumação ou restauração. Também temos que Gênesis ele se encontra na teologia bíblica, na criação. Temos a história da criação, temos a história da queda, temos a primeira manifestação de redenção, né? A primeira vislumbre de redenção. Temos em Gênesis um livro dividido em 2 partes, do capítulo 1 ao 11 e do 12 ao 50. A primeira parte diz respeito a 4 eventos chaves: a criação, a queda, o dilúvio e as nações, 4 personagens chaves do 12 ao 50, Abraão, Isaac, Jacó e José, mostrando o princípio da humanidade no capítulo 1 ao 11 e o princípio da nação de Israel do 12 ao 50. O capítulo de 1 ao 11 serve para nos ensinar quem é Deus, o que ele criou. Serve também para nos ensinar que tudo que Deus faz é bom e belo, bondoso e belo. Que a vontade de Deus é sempre a melhor, que o pecado que é o pecado que traz divisão, sofrimento e morte para a humanidade. Que o livro de Gênesis é muito rico nessa primeira narrativa do capítulo 1 ao 11, tendo narrativas muito bem construídas e narrativas históricas quase como se fosse um drama. Que cada palavra é importante. Que a teologia de Gênesis 1 a 11 é que Deus é o Criador, que o pecado entrou na ordem criada, modificou radicalmente a criação, que Deus ele julga esse pecado dos seres humanos em todos os seus aspectos, mas que ainda sustenta a humanidade através da sua graça. Então é isso que Gênesis 1 a 11 tem a nos ensinar. E é isso que nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas. A próxima aula vai falar sobre Gênesis 1 até Gênesis 2, verso 3, ou seja, a criação. E eu gostaria de encerrar com a primeira frase que nós trabalhamos hoje. Está lá em Gênesis 1, verso 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit, em grego, Gênesis, podemos dizer que Deus ele é o criador de todas as coisas, e ele não é um criador que criou e foi embora, mas está ainda participando da sua criação. Isso nos conforta nos dias de hoje. Em meio a tanto caos que vivemos, nós podemos ter certeza que Deus ele participa ativamente da história humana. Ele está presente ativamente na história humana e manifesta misericórdia com os seres humanos, que é o que nós vimos até agora. Certo? Próxima aula, quem vai dar é o pastor Bruno. Vai ser Gênesis 1, verso 1 até o 2, verso 3. Serão trabalhados esses dois capítulos, né? O capítulo inteiro e o início do capítulo 2, falando sobre a criação. Analisando o texto, buscando entender através do texto bíblico o que a criação tem a nos ensinar, o que Deus tem a nos ensinar através da criação. Certo? Vamos estar disponibilizando os slides para os irmãos, para quem quiser. Qualquer dúvida, podem perguntar, né, no WhatsApp,
pelos grupos da igreja. E é isso. Vamos orar, né? Após a oração, vou fazer uma indicação de alguns livros. O pastor Bruno estava falando de indicação de livros, aí eu me empolguei. Alguns livros que eu gosto para estudar o Antigo Testamento que podem ajudar os irmãos. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado por esta aula e pela graça que é, Pai, ajuda a crescer, estudando e aprendendo mais das tuas escrituras, Pai. Continua nos dando discernimento, sabedoria para crescermos na tua palavra e aprendermos mais de ti em Gênesis, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, tenho alguns livros para indicar para os irmãos, do ponto de vista de teologia bíblica, de próprio Gênesis, do próprio Antigo Testamento. O primeiro livro que eu indico aos irmãos é O que é Teologia Bíblica, da editora Fiel, do autor James Hamilton Jr. Ele escreve muito bem sobre esses conceitos iniciais de teologia bíblica, de criação, queda, redenção e restauração, como essas coisas se desdobram. O segundo livro é Introdução à Teologia Bíblica, do Graham Goldsworthy, da editora Vida Nova. É um livro muito bom também. Ele também trabalha esses aspectos iniciais, e mais legal ainda é que ele aprofunda já nos livros, mostrando como a teologia bíblica se desdobra nos livros da Bíblia. Um outro livro muito legal para quem quiser estudar teologia bíblica é o livro do Gerhard Voss, Teologia Bíblica, Antigo e Novo Testamento, da editora Cultura Cristã, editora presbiteriana. E esse é mais completo ainda. Então, eu fiz do mais simples ao mais complexo a escolha dos livros. Para o Antigo Testamento, eu gosto muito de dois livrinhos básicos. Um é do Alec Potier, da editora Shed Publicações, O Antigo Testamento, Entenda a Sua Mensagem. Ele faz um breve panorama do Antigo Testamento, trabalha alguns livros, como ele nos impacta no dia de hoje. O outro livro, também da editora Shed Publicações, é Entendendo o Antigo Testamento, Esboço, Mensagem e Aplicação de Cada Livro, do Raymond Brown. É um livro muito bom para quem quiser entender a lição central de cada livro do Antigo Testamento. Ele é muito didático, ele é muito direto e é muito claro nesse aspecto. Para quem quiser se aprofundar em panorama do Antigo Testamento, tem esse livro da editora Vida Nova, né, Panorama do Antigo Testamento, edição revista e ampliada do Gleason Archer, também muito bom. Ele trabalha muito bem cada livro, ele dá aspectos gerais de cada livro, sobre a autoria, e esboços de cada livro, como cada livro comporta cada teologia dos textos. Mas se quiser se aprofundar em teologia bíblica, o legal do Antigo Testamento é esse livro aqui, de Bruce Waltz, editora Vida Nova, Teologia do Antigo Testamento. Ele também trabalha sobre a teologia do Antigo. Na verdade, ele é o melhor trabalho de teologia do Antigo, na minha opinião, e mostra tudo muito claramente, né? Então, esses são os livros que eu gostaria de indicar, caso os irmãos quiserem. E é isso. Então, desejo a todos um bom domingo e até a próxima aula. Bem, vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado pela aula de hoje. Senhor, nos ajude a compreender a Tua verdade, a Tua palavra. E nos auxilie nesse processo de aprendizado, Senhor. De tal forma que tudo aquilo que for assimilado redunde em glória, louvor e honra ao Teu santo nome, através do nosso pensar, falar e agir. Obrigado pela vida do Rodrigo Acioli. O abençoe e abençoe os outros professores nas outras aulas, Senhor, no preparo, e abençoe a igreja na assimilação. Muito obrigado por esta manhã. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós talvez tenhamos alguns avisos, eles vão estar passando aí na tela do seu celular, do seu computador. E após os avisos, nós vamos ter uma canção final e aí estamos despedidos no aguardo do culto à noite. Ok?
Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe.